Boa noite, igreja. Graça e paz. Boa noite àqueles que nos visitam pela primeira, segunda ou mais vezes. Aqueles que estão nos acompanhando no conforto do seu lar ou até mesmo dando um tempinho aí no trabalho. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio desta noite poder mais uma vez trazer a mensagem do céu para os nossos corações. Nós estamos, assim como o Igor falou, numa série de mensagens este mês, intitulada A Jornada Cristã. E hoje eu quero trabalhar com o texto que está lá, quase no final da Bíblia, a carta de Tiago, capítulo 1. Hoje, bem propício os louvores, a liturgia, para um momento que muitos estão vivendo, muitos estão passando por situações de lutas e provações. Então, o tema de hoje são as lutas e as provações desta vida. Quem nunca passou um momento de dificuldade? Quem nunca passou um momento de solitude? Quem nunca vivenciou uma provação ou está no meio dela? Nós sabemos e cremos pela palavra do Senhor que nada acontece se não for a permissão do nosso Deus. Nós só estamos respirando por graça e misericórdia dele. E justamente por isso nós precisamos compreender que a nossa vida, o cristão, não estão isentos de provações, dificuldades, lutas, adversidades desta vida. Todos nós aqui, se pudéssemos ter uma oportunidade de falar, com certeza levantaria uma das nossas mãos e falaria o momento que estamos passando. Seja em qualquer área for. Material, espiritual, profissional, familiar. E justamente por isso, nós precisamos compreender o que a palavra do Senhor nos diz. Eu peço que você, mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor, se coloque em pé. E eu vou ler Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Você pode acompanhar em suas Bíblias, no seu smartphone ou até mesmo aí na projeção que está sendo feita. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo de número 4. Diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua sagrada letra e, amado Espírito Santo, necessitamos de Ti nesta hora para transmitir e receber esta verdade. Fala de uma maneira muito especial aos nossos corações, Senhor, para que ao sairmos daqui, voltarmos para as nossas casas, para o nosso dia a dia, o Senhor esteja à frente, nos conduzindo e nos orientando, e que possamos aplicar esta verdade em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Só pegando um gancho, na semana passada nós tivemos falando sobre a caminhada cristã. São feitas de escolhas diárias. Muitas vezes eu decido ir para o lado direito, outras vezes eu decido ir para o caminho do lado da esquerda. Tantas e outras vezes eu decido fazer isso ou aquilo. Mas o que eu e você precisamos saber é que a nossa vida deve e precisa ser norteada, deve ser conduzida pelo Senhor, para que a gente erre
o menos possível nessa trajetória. Dito isso, nesta noite, o texto sagrado está nos mostrando que Tiago, ele é um livro muito atual. Ele é um livro mais que necessário para a igreja do século 21, para a igreja contemporânea. Mas o que eu preciso também saber é que Tiago, irmão de Jesus, ele está liderando uma igreja em Jerusalém, dirigindo então as 12 tribos da dispersão, como Atos capítulo 8 confirma esta verdade. Tiago, então, ele é comparado por alguns escritores e teólogos como o Sermão da Montanha. Aquele mesmo de Mateus 5, 6 e 7, quando o Senhor reúne os seus discípulos para ensinar-lhes diretamente. Só que eles, ao estar numa montanha, a multidão está abaixo, ouvindo todo aquele ensinamento. Assim como eu e você aprendemos da palavra do Senhor e precisamos replicar para os de fora, para os nossos colegas de trabalho, aqueles com quem a gente convive diariamente, com quem você tem contato e muitas das vezes não estão no nosso meio, nós precisamos perceber que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, justamente porque ela dá vida ao que está morto. Ela conserta o que está quebrado. Ela arruma o que está danificado. De repente você está numa situação parecida como essa que eu acabei de citar. E em nome de Jesus você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você só vai sair se você não ouvir a mensagem. Não a minha mensagem, mas a mensagem de Deus. Para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Tiago, então, está preocupado e ele inicia esta carta, dizendo no versículo 2, tende por motivo de toda alegria. Vamos combinar que não é muito coerente o que eu vou falar aqui, mas está registrado. Passardes por várias provações. Ao invés de você ficar chorando, se lamentando nos cantos, a carta e o texto sagrado está falando para você sorrir. Muitas das vezes eu e você estamos com um sorriso Colgate na nossa boca, mas por dentro nós estamos arrebentados, nós estamos dilacerados, nós estamos moídos. Só Deus sabe o que a gente está passando. Muitas das vezes a gente não tem coragem de conversar com a pessoa que está ao nosso lado, sentada aí no banco. Ainda mais se é um familiar, se é alguém muito próximo. A gente consegue muitas vezes abrir o nosso coração para pessoas lá fora. Para pessoas do nosso convívio que, desculpa a minha fala, muitas vezes não tem nada de bom para te oferecer, porque não vive uma vida integral com o Senhor. Esse é o meu papel e o seu papel, de levar uma palavra, de levar um consolo, de entregar o caminho àqueles que estão se perdendo. Porque a alegria do mundo, meus irmãos, é uma alegria momentânea. Todo mundo que está bem, a hora de colocar a sua cabeça no travesseiro, a hora de deitar, não fica bem. E os pensamentos e aquelas alucinações da mente ficam lá martelando até altas horas da madrugada. E justamente por isso, o que eu e você temos feito? Passar pelas lutas e provações desta vida tem dois sentidos. Um é que você pode passar dando e louvando a Deus, porque você sabe que o Senhor está te ensinando, ou você não faz ideia do que está acontecendo com você. Justamente por isso, meu irmão e minha irmã, quanto tempo
você está enfrentando essa provação que você está vivendo? Há quanto tempo você está lutando com as suas forças, ao invés de entregar para Deus e falar: Senhor, até aqui eu tentei, não dou conta mais. Assume o barco, assume o leme, pega no volante, porque senão é ladeira abaixo, sem volta. Outras vezes, meus irmãos, nós estamos somente esperando algo do Senhor, uma palavra, por exemplo, um louvor, um hino, uma oração, para daí tomarmos uma posição. O que eu costumo dizer para pessoas que eu conheço é: venha do jeito que você está. Não espere você consertar, porque a gente não conserta. Nós tentamos arrumar uma coisa hoje, amanhã e depois aparecem mais 3. Nós conseguimos consertar essas 3, depois aparece muito mais à frente. A vida do crente, a vida do cristão é assim. Dia a dia sendo provado, dia a dia sendo testado na sua fé. Por isso, eu não engano ninguém. Muitas vezes as pessoas, para ter uma igreja cheia como nós estamos hoje, fala groselha, fala abobrinha. E engana o povo falando: nossa, venha que aqui tem bênção. Aqui tem a mão de Deus. Mas nós não podemos ir por este caminho e por esta seara. Nós precisamos ser honestos. E a minha honestidade e a sua é a seguinte: olha, venha para o Senhor, só que não pensa que vai ficar tudo bem. As coisas vão piorar. Ser de Cristo é assumir de verdade o risco. Vou ser provado até o último dia da minha vida. Porque quando cessar a minha vida neste lugar, meu irmão e minha irmã, e quando cessar a sua vida neste lugar, aí sim nós estaremos voltando para casa, para o lar. Eu tive a oportunidade em algumas conferências, e há muito tempo atrás, ainda no seminário, eu participei de uma conferência da Fiel, lá em Águas de Lindóia. E antes de começar a conferência, às 7 horas da manhã, o Dr. Russell Shedd fazia as devocionais. Por uma semana eu bebi da fonte inesgotável de vida, através de um homem de Deus que tem livros publicados e é uma referência no meio cristão. Quando a gente quer, meus irmãos, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. O texto sagrado, então, falando no versículo 1, vai nos orientar, porque nós não podemos ignorar o que Deus está falando hoje. Tiago, então, entende que ao escrever essas palavras para judeus dispersos, quer dizer, os judeus não estavam em suas terras, como brasileiros hoje que vivem fora do Brasil. Os judeus estavam dispersos por conta da perseguição, por conta de tudo que eles estavam vivendo. E construíram suas comunidades judaicas nos lugares que eles habitavam. Tem alguém aqui que não é de Salto de Pirapora? Levanta a mão. Não nasceu em Salto de Pirapora, melhor falando. Joia, eu também não. E nós estamos aqui. E nós vivemos aqui. Muitos de vocês constituíram famílias aqui. Sim ou não? Não é verdade? Mas aquele amor pelo lugar que a gente nasceu ainda está aqui. É isso que Tiago está falando para essa turma que sente no coração a vontade de voltar, de estar novamente na sua terra e na sua casa, mas não podem. Estão impedidos, e por isso as suas lutas, os seus problemas, as suas provações são diárias. Mas ele diz: tende por todo motivo e de toda alegria passar por isso que você está passando.
Quando nós tivermos maturidade suficiente e entendermos a palavra, nós vamos ver que essa alegria é satisfação. Uma alegria que transcende aquele momento ímpar que nós vivenciamos. Por isso, a sabedoria que Tiago está compartilhando aqui nesses versículos devem nos ajudar, ou pelo menos nos mostrar para onde nós vamos caminhar. E eu quero aqui, pelo menos, pensar em 3 partes, ou 3 pontos desse texto. E a primeira, no versículo 2, é: mantenha a sua fé nas provações. Mantendo nossa fé nas provações. Por que, pastor, eu devo manter a minha fé? Porque se você não tiver fé, você não vai para lugar nenhum. Porque se você não mantiver ou manter a sua essência, a sua centralidade na palavra de Deus, você erra, você fica pelo meio do caminho. E justamente por isso, nós precisamos ter uma ciência, estar cientes de que ninguém aqui e fora daqui está imune a essas adversidades, lutas e provações, porque elas são diárias. Eu não sei como foi o seu dia, eu sei do meu dia. Mas talvez hoje você mesmo não passou um dia bom. Talvez mesmo hoje, sendo o dia do Senhor, alguém te ofendeu, te magoou, mentiu sobre você. Quantas vezes isso não acontece em nós? Porque somos crentes, estamos numa placa, numa denominação, e por estar nesta placa e nesta denominação, somos, avacalhados aí afora. Então as provações sempre provocam reações, na maioria das vezes contrárias e difíceis de serem solucionadas. Então Tiago está nos alertando para o risco de sermos provados. Até quando eu aguento a minha vida de provação, de luta, frustração, adversidade? Até quando eu aguento e suporto tristezas, revoltas, indignações, vinganças? Até quando? Até quando eu e você vamos dizer, tá tudo bem, só que por dentro, só Deus sabe? Até quando vamos encenar, fazer um teatro daquilo que estamos passando? E não ter a coragem de chamar alguém que você sabe, você confia, e falar: meu irmão, minha irmã, eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso falar, porque eu não dou conta mais. E aí, como o texto sagrado diz, é melhor estarem 2 num lugar, mesmo que um venha a cair e o outro não, para que quando você cair, te ajude a levantar. Outras vezes nós pensamos que estamos fazendo tudo certo, mas na verdade não. Está tudo errado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 11 a 13. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Se sei viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Em Coríntios, ou aos Coríntios, ele escreve assim, da mesma forma, 2 Coríntios 12. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas ele me disse: a minha graça te basta, e ela é tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio.
Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições, que sofro pela causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Será que nós poderíamos fazer esta declaração hoje? Será que temos tanta ousadia, ou melhor dizendo, tanta intimidade com o Senhor e falar desta forma? Nós só conseguiremos, meus irmãos, passar por provações, por dias difíceis, com a nossa fé em dia, com a nossa intimidade com o Senhor em dia, com a nossa vida de oração, com a nossa vida de leitura da palavra, com a nossa vida de intimidade com o Senhor, no trabalho constante do reino de Deus. Daqui a pouco nós vamos embora, daqui a pouco vamos, comer alguma coisa, ou não vamos comer nada, vamos fazer as nossas vidas, porque a semana está iniciando hoje. Mas o que você precisa para esta semana? O que você tem como demanda que você precisa resolver? Você só vai conseguir resolver no Senhor. Porque nós somos um povo na dispersão. Nós somos um povo querendo voltar para a nossa casa. Só que a nossa casa, no meu caso, não é Itapeva. No seu caso, não é a sua cidade natal. O meu lar e o seu lar é o céu. Dr. Russell Shedd sempre disse isso. Eu quero voltar para o meu lar. E o meu lar é com o Senhor. Louvado seja Deus quando tivermos tanta fé e tanta convicção de falarmos desta forma. Segundo ponto, então, o primeiro é manter a nossa fé nas provações. No versículo 3 nós vamos ver as provações devem produzir perseverança em nós. Acompanhe para mim o texto sagrado aí no versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação aqui é literalmente e originalmente submeter-se à prova. Justamente quando nós não temos mais condições, é aí que o Senhor entra com a providência necessária. Quando eu reconheço que eu não dou conta de nada e não sou nada, o Senhor entra e muda toda a nossa sorte. Vira a nossa chave. Nos tira de um lugar tão escuro e nos traz para a sua maravilhosa luz. Por isso, meu irmão e minha irmã, as provações não duram a vida inteira. Você pode até pensar, eu também posso até pensar, e pensei algumas vezes, poxa, quando eu vou sair dessa situação? Quando isso tudo vai acabar? Quando eu vou ter, poxa vida, um dia de paz? Não é assim que a gente pensa? A gente só quer um dia de paz. Mas o Senhor trabalha de maneiras diferentes na nossa vida. De repente, depois de um alvoroço, venha o sossego. Depois de uma noite, sempre vem o amanhecer. Depois de um choro, sempre vem a alegria. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Temos tido dias meio assim, Está um calor extremo, daqui a pouco fecha o tempo e cai aquela pancada de água. Em alguns lugares chega a ter enchentes, em outros lugares as pessoas perdem tudo, em outras as pessoas ficam desabrigadas, são levadas pela enxurrada e perdem a vida. Tantas e tantas coisas acontecendo, e eu muitas vezes alheio às situações deste mundo. Não estou nem aí, tem coisa acontecendo lá na Coreia, lá no Japão, lá na China. Tá. Não esqueça que tudo que acontece em outros lugares pode reverberar aqui, de alguma forma, em nós. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós estivermos passando por lutas e provações desta vida, nunca esqueça que tem pessoas que estão passando com um avião supersônico.
Tem pessoas que estão passando com um trem-bala. Tem outras vivendo um momento dentro de um automóvel. Situações rápidas, não tão rápidas, e outras passando por momentos que parece que é um bebezinho engatinhando. Tem situações de problemas e provações que passam tão rápido que você nem percebeu. Mas em outra, a moral é essa, que parece que eu nunca vou me desvencilhar desta situação, porque eu estou engatinhando. Mas quando eu me volto para o Senhor, e sabendo que a provação da minha fé, uma vez confirmada, produz perseverança, é sinal que eu estou no caminho certo. E esta palavra no original, perseverança, é justamente tolerância, ter paciência, perseverar. Então persevere, tolere muitas coisas, seja paciente. O problema do ser humano é que a gente não tem mais paciência, não é verdade? Por isso se criou, o ícone fast food, comida rápida, tudo rápido. A pessoa não tem tempo mais nem de sentar com a família numa lanchonete, vai no drive-thru, já fala ali com a máquina, já paga no cartão, na outro guichê já pegou comida e vai comendo dentro do carro. Nós não temos mais tempo, perdeu-se o tempo. E justamente o que eu quero falar com isso é: tenha tempo com o Senhor. Não faça da igreja e do Senhor uma rede de fast food. Tenha paciência, queira estar com o Senhor, dia a dia da sua vida. O versículo 3, ele implica que Deus está usando sim as provações da nossa vida como um propósito, com um objetivo, de me alcançar e te alcançar, de me fazer ver as coisas do reino e te fazer ver as coisas do reino. Porque enquanto nós não estivermos com os óculos do Evangelho e da palavra, nós não vamos enxergar o que o Senhor tem para nós. Então as lentes são muito importantes. E eu vejo várias pessoas como eu aqui, deficientes na visão. Em alguma coisa nós precisamos dos nossos óculos. Seja para perto, seja para longe, seja para isso ou para aquilo outro. Porque sem isso nós não enxergamos. Então entenda que tudo o que eu estou vivenciando tem um objetivo, porque o Senhor quer produzir perseverança na minha e na sua vida. É como o teste do ouro. Não sei se você conhece um ourives, Mas quando ele pega o material bruto daquele ouro, para que aquele ouro se torne alguma coisa de valor, ele precisa submeter aquele material a alta temperatura. E muitas vezes eu e você estamos vivendo algo parecido. O Senhor está nos submetendo a altas temperaturas, porque Ele quer me refinar e te refinar. Ele quer extrair de mim e de você o melhor, porque nós somos brutos, não é verdade? E precisamos ser lapidados. E essa lapidação é do poder do Espírito Santo, que vai dia a dia nos moldando, nos fazendo mais parecidos com o Senhor. E louvado seja Deus por isso. Então, que a gente possa suportar o processo de sermos lapidados. Terceiro e último ponto. O primeiro, manter a fé nas provações. O segundo, que eu acabei de citar, as provações devem produzir perseverança. E o terceiro, o propósito das provações. Não parece, mas é verdade. Em tudo, guarde isso, o Senhor tem um propósito na nossa vida. E aqui o versículo 4 vai dizer assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Vamos ler mais uma vez agora todos juntos, o versículo 4? Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A palavra que me chama mais atenção aqui, e que você deve anotar aí, é justamente a palavra perfeito. Teleios, pleno, completo, cheio. Cheio da presença de Deus, cheio da graça do Senhor, cheio da misericórdia de Deus Pai. Meus irmãos, nesta época em que Tiago escreve, os cristãos estão totalmente desanimados. Talvez você esteja assim hoje, com alguma situação da sua vida que você não tem mais o que fazer. Sabe quando você chegou a ficar encostado numa parede ou numa sinuca de bico? Não tenho mais, pastor, o que fazer, não dou mais conta. Tá, é o que você acha? Você já falou com Deus? Você já buscou a presença dEle? Você já realmente entregou o papel da sua vida na mão dEle? Falou, Senhor, toma aqui. Não quero mais saber, o Senhor resolve tudo para mim. Porque Ele faz, meus irmãos, aquilo que homem nenhum na face da terra pode fazer. Pensamos quando estamos com problemas financeiros, vou procurar o irmão X, porque o irmão X ele é abastado, ele é homem de Deus. Chega lá, ele fecha a porta na sua cara. Vou procurar a irmã tal, porque a irmã tal é uma mulher de oração, é uma bênção. E chega na mulher tal, ela fecha a porta na sua cara. Nós vamos neste, naquele e naquele outro, mas o certo é que nós deveríamos ir a Deus em primeiro lugar, e não fazemos isso. É isso que Tiago está nos orientando. Então, a semelhança de um aluno que estuda muito para passar numa prova, olha eu mexendo aí com a galera estudiosa, né? Não é sempre assim? Vamos largando. O pai e a mãe falam assim, e aí meu filho, minha filha, estudou? Ô mãe, ó, pode dar o like que eu estudei. Estudou nada, sem vergonha. Enrolou o pai e a mãe a semana inteira. Aí chega na quinta-feira, a prova é na sexta. Aí Jesus do céu, me ajuda, a prova é amanhã. Faz a prova no meu lugar. Espera aí. Eu quero só viajar um pouco na maionese, tá? Deus olha para você e fala assim, como é que é? Você quer que eu faça a prova? E você vai fazer o quê? Vai levar a fama? Nananina não. Pegou? Isso não vale só para o aluno, para o adolescente, para o jovem. Vale para mim e para você. Na nossa vida a gente muitas vezes é assim. Deixamos tudo para a última hora, para resolver na última hora, não damos conta. Porque se a gente vem trabalhando uma semana, 2 semanas, 1 mês antes, com certeza Deus vai nos abençoar. Mas Deus não é Deus daquele momento. Pode, em raras exceções, acontecer. Mas não é assim que Deus trabalha. Por isso, meu irmão e minha irmã, se a aprovação é uma falta de emprego, se a sua aprovação é uma doença, se a sua aprovação é uma circunstância que ao seu olho, ao seu olhar está impossível, deixa para Deus. Ele vai dar a melhor resposta para você, mesmo que a resposta não seja aquela que eu e você estamos esperando. Muitas das vezes passamos por isso, passamos por situações. Hoje a crise maior é sim a financeira, nós sabemos. Desemprego, ou até mesmo demissões, onde as empresas estão fechando suas portas. Mas nós precisamos orar, igreja, para que o Brasil não caia ladeira abaixo. Porque se eu orar de uma outra forma, eu vou estar prejudicando muitos que estão sentados ao meu redor. Porque eu estou olhando só a minha condição. Eu não posso. Como cristão, eu tenho que olhar um cenário abrangente. Pedir para que o Senhor tenha graça e misericórdia da nossa nação, do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Tem gente que é tão soberbo, tão mesquinho, tão orgulhoso, que ora só pela sua casa. Nós não podemos ser assim.
Eu tenho que orar pela minha casa, mas pelo meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, da trás, pelo meu bairro, pelo meu município, o meu estado, a minha nação e pelo meu mundo. Eu ainda estou nesta terra. Não sou daqui, mas ainda estou aqui. E todas as vezes que eu me coloco contra alguma coisa, eu me coloco contra uma determinada pessoa que muitas vezes eu nem conheço. Então, perceba, o capítulo 11 de Hebreus trata da galeria dos heróis da fé. E tantos homens e nomes que ali estão, você e eu conhecemos muito bem, que fizeram algo durante a sua existência. Por isso, o autor aos Hebreus, que não é conhecido, ele diz e relata sobre os fatos que foram feitos. Então, nós precisamos entender que tudo o que nós estamos passando está ligado a uma palavra: esperança. Eu e você devemos ter esperança e automaticamente esperar no Senhor. Se você não tiver esperança, se você não confiar em Deus, se você não acreditar nesta palavra, não na minha, Marcelo, mas na palavra de Deus, as coisas vão ficar mais difíceis para você. Então, o meu pedido para você nesta noite, igreja, a você que está nos acompanhando é: acredite na palavra do Senhor, porque ela não falha. Ela é muito importante. Como Charles Spurgeon disse, eu citei nesta manhã e vou citar agora, ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã cedo. Então, Tiago, ele finaliza esta mensagem nos encorajando, nos dizendo que, olha só, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha paciência, tenha esperança, tenha confiança que tudo vai se resolver da melhor forma possível. Por isso, o motivo que eu e você, nós todos somos provados, não é outro a não ser perseverar na caminhada e na jornada cristã. A minha conclusão aqui é muito simples, meus irmãos, que cada um de nós, não só hoje, não só esta semana, mas durante a nossa vida, tenha a percepção que vamos passar sim por lutas, dificuldades e adversidades, mas se estivermos com o Senhor, tudo vai muito bem, tudo vai ser mais leve, tudo vai ficar mais afável. E por isso, você só está aqui para você absorver e também poder aplicar junto com os seus a partir de amanhã, nesta nova semana que se inicia agora. Então, permaneça firme. Creia somente no Senhor Jesus e seja salvo, você e a sua casa, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém?